uma menção no dia 19 de abril, a gente vai estar aqui fazendo, a gente vai fazer uma menção aqui, que aqui esses 2 dias vai estar lotado. Então um cara que perde tempo, isso aqui o que ele está fazendo é gratuito, certo? Quer deixar bem claro, isso aqui que ele não está ganhando nada por isso. As coisas que ele faz, que vem fazendo, a nosso pedido, é de coração. Apenas o que acontece? Ele encontrou uma deficiência no nosso município que cobrava de vocês, da gente, coisas que a gente queria, éramos acompanhados pela lei de ser isento. Então, eu quis só fazer para vocês saberem que esse cidadão é uma pessoa que, graças a Deus, Papai do Céu, por todo o caminho, né, para que a gente pudesse orientar. Eu mesmo já fiz minha prescrição, Pedrinho já fez, então você isentou não, tirou daquele pedaço, nossa amiga Renato, a gente ligou com o Michele também está trabalhando. Michelina é cria dele por quê? Porque ela aprendeu com o Alessandro e está fazendo as coisas dela por aí. Desculpa, só foi isso aí, só para vocês saberem quem é a Alessandra. Obrigado. Então eu vou falar numa linguagem bem simples na questão do Código Tributário Municipal, né, falando da prescrição e da isenção. A isenção está no artigo 171, parágrafo 7, e a prescrição no artigo 173, parágrafo 9. Então, o que acontece? Muita gente paulista, né, principalmente a região mais carente, não sabe dos direitos que tem em relação ao IPTU. Vou dar um exemplo. A pessoa que deve 20 anos de IPTU, nunca paguei IPTU, Alessandro, eu tenho uma casa, eu nunca paguei IPTU, então eu tenho 20 anos. Então, se você chegar na Secretaria de Finanças devendo 20 anos de IPTU, o diretor lá de arrecadação vai fazer você reconhecer uma dívida de 20 anos, né, para você pagar. Então, o que acontece? Só que a lei diz o seguinte, que se eu devo 20 anos de IPTU, na lei, 15 anos prescreve. Prescreve tudo aquilo que não foi executado. Não foi executado, nosso tem essa cultura de não executar, você só vai pagar os últimos 5 anos, chamado a prescrição quinquenal. Só que durante esses 5 anos, de 2008 para cá, vai gerar um tal de juros e multa que vai lá em cima, que você também não vai ter condição de pagar. Mas diz a lei no Código Tributário Municipal que você já tem direito a 100% na questão do conto de juros. Então você derruba todas as taxas, todas as multas. Então você vai ficar o valor original dos 5 anos. Então o que acontece? Então você quer tirar uma certidão negativa para fazer a documentação do seu imóvel, para fazer a escritura, só que você não tem condição de pagar, você não tem condição de pagar os 5 anos à vista para me tirar a certidão negativa. Então você pode parcelar em até 60 parcelas, e a partir do momento que você pagar a primeira parcela das 60, você já pode tirar uma certidão provisória negativa que está em dia com o IPTU. Então o que acontece? No seu caso, por exemplo, como o senhor não foi até a Secretaria de Finanças esse tempo todo, a Prefeitura executou, porque o papel do município ele só pode fazer aquilo que a lei determina. A lei diz para eles o que fazer e a forma como fazer. No caso dele, como ele não foi lá requerer os direitos que ele tem por lei, que está no Código Tributário, então o que aconteceu? O município executou na justiça e na dívida ativa. Então, vem um oficial de justiça até a sua casa e trazer uma carta do bem de penhora. Só que não existe nenhum caso, eu acompanhei muitos casos dessa questão do bem de penhora, não existe nenhum caso em Paulista onde o município tenha tomado a casa do cidadão porque o cidadão não pagou o IPTU. Por quê? A primeira coisa que eu tenho brigado na vara da fazenda, por exemplo, muita amiga minha, a doutora Ana Carolina, que é a juíza da fazenda, é o seguinte: no Código Tributário do município diz o seguinte, que o dinheiro do IPTU, o dinheiro que a gente paga o IPTU, a primeira coisa ele vai para saneamento, alçamento, coleta do lixo, iluminação pública, 10% para educação, 15% para a saúde. E o que você mais vê em Paulista são ruas esburacadas, uma péssima iluminação pública, né? A má coleta de lixo, né? Educação zero, saúde zero. Se você for no posto de saúde, ontem eu até falei na rádio com o deputado Sérgio Leite, dizendo o seguinte, que hoje um paracetamol, um remédio, custa 19 centavos para o município. E você chega no posto de saúde do município, todos os postos de saúde do município, e você não consegue encontrar um paracetamol. Ora, se os 15% que você arrecada, né, do imposto é destinado à saúde, de todo o dinheiro, é muito dinheiro, e ainda tem as verbas federais, né, que chegam do governo federal para que seja enviado aos municípios, daí repassado à Secretaria de Saúde, onde é que está o dinheiro? Já existe uma denúncia hoje do Ministério Público da cidade de Paulista, nos 3 meses já de gestão de Júnior Matuto, onde se gastou já mais de 3 milhões de reais com a saúde, sem licitação, e você não consegue ver esse dinheiro. São os postos de saúde tudo sem máquina, quebrado,
Né? Então, o que acontece? Então, como é que eu vou cobrar do cidadão que ele pague IPTU se a rua dele não é calçada, se a rua dele não é saneada, se eu não consigo fazer uma coleta de lixo decente, sem a vergonha a taxa de iluminação pública? Vou dar um exemplo da taxa de iluminação pública. Quando você paga o IPTU, você paga também a taxa de iluminação pública. Só que a CELP também já recebe a iluminação pública. Então, o que acontece? Se a lâmpada do seu poste queimar e você ligar para a CELP, eles vêm. Quando eles chegam, se o problema for no braço, eles dizem, olha, é o seguinte, isso aí não é com a gente, aí é com a prefeitura, porque o braço é com a prefeitura e a lâmpada é com a CELP. Então isso é uma vergonha, daqui um dia vai surgir uma empresa que vai ser a dona do poste, uma é dona do poste, uma é da lâmpada e outra é da do braço de luz. Então é vergonha. Então o que é que eu faço? Conhecendo esses direitos, porque a gente tem nosso direito e a gente tem nosso dever. Eu não estou dizendo que a gente não tem que pagar IPTU, não. Não, IPTU serve para você se acobertar de qualquer problema no futuro. Claro que você tem que conhecer seu direito. Então o que acontece? Quantas pessoas eu não conheci que tinha direito à isenção, que não era para pagar IPTU e que o município continuava cobrando e embolsando dinheiro? Por exemplo, em Paulista, a pessoa que tem uma área construída de até 65 metros quadrados, que esteja a partir de 3 km da praia e que não seja em condomínio fechado, essa pessoa tem direito à isenção, não é mais para pagar IPTU. Ou a pessoa, outro critério, a pessoa que tem 65 anos de idade, a partir de 65 anos de idade, e que recebe uma renda de até 2 salários mínimos, né? E que só possui um imóvel em Paulista, essa pessoa também tem direito à isenção. Outro critério, a pessoa que é funcionária pública do município efetivo, essa pessoa tem direito à isenção. Mas enquanto ela não for na finança dar a entrada na isenção, e é isso que orienta, é isso que eu faço lá de graça, enquanto ela não der a entrada na isenção, o município vai continuar cobrando, porque está fazendo o papel dele. Então o que acontece? O que acontece? Então as pessoas, o que falta nas pessoas é a questão da orientação. Porque você é isento do IPTU, você não precisa pagar o IPTU, e aí você não sabe, o município continua mandando carnê para você, carnê você não paga, depois o município, mesmo sabendo que você é isento, ele coloca na dívida ativa do município. Talvez o senhor até é isento não sabe, né? E o município foi lá e executou. Se o senhor for isento, tem como ligar, entendeu? Tem como ligar através de um processo onde é passado pela Procuradoria Geral do município, onde o procurador vai dar o parecer final. Eu mostro dentro do Código Tributário, através do requerimento que eu trouxe para vocês, do requerimento de prescrição, do requerimento de isenção, depois eu vou ensinar como preencher. É um processo que é de graça, você não precisa pagar nada. É um direito de vocês, já está no Código Tributário Municipal, e é só me procurar que eu tenho o maior prazer de receber todo mundo fazer. Eu não trabalho dentro da finança. Ano passado eu trabalhava na secretaria e o prefeito me demitiu por causa do trabalho que eu fazia orientando as pessoas, que foi a melhor demissão que eu já recebi na vida. Foi essa da questão que a minha vida melhorou muito através dessa demissão. Por quê? Porque eu faço um trabalho de orientação. Nós temos nossos deveres, mas também temos nossos direitos. Então o município, ele não é só para cobrar, ele é para orientar. Né? Então ele tem que dizer, fazer uma prestação de conta para dizer aonde é que está indo o dinheiro do município, o dinheiro dos impostos. A gente hoje está se atendo só ao IPTU, mas depois a gente, outra reunião, a gente vai falar sobre a TVI, a gente vai falar sobre o ISS, então o município arrecada muito, é um dinheiro que a gente não vê. Então o que acontece? Então eu pedia de vocês, moradores, que, Alessandro, olha, a minha casa é título de posse, mas também eu moro na área verde e eu não tenho uma posse ainda, o que eu devo fazer? Posse, a pessoa que está em área verde paga IPTU? Não paga. A pessoa que é em área verde, às vezes a prefeitura manda um carnê de IPTU, ela paga só a taxa de limpeza pública, ela isenta, agora o município paga. Manda um cola, colou, se a pessoa colar, paga. Né? Então você é para pagar só a taxa de limpeza pública. Dou entrada também na questão do escapinhão oriente. Então, são todas questões que eu queria, Valdemir, fazer uma reunião maior, unir todo mundo, já começar vocês do boca a boca, né? E aí eu vou trazer toda a documentação, né? Vou falar sobre a questão do datamento. Por exemplo, em 2011, a Prefeitura de Paulista contratou uma empresa chamada Datamet para fazer toda a revisão cadastral das áreas construídas. Então, o que acontecia? Essa empresa, ela foi contratada para gerar o carnê do IPTU de 2011. Então, ela pegava uma casa que tinha 50 metros quadrados e colocava 100. Então, ela recebia por metro. Então, o que acontecia? Ela pegava a casa de 50 metros, colocava 100, colocava 500, colocava 1000. E ela recebeu todo esse dinheiro e foi-se embora. O contribuinte provar que ele não morava numa casa de 100 metros e sim de 50 metros, ele tinha que ir até a Secretaria de Finanças e dar entrada na revisão cadastral da área construída. Eu, pessoalmente, dei mais de 1000 entradas de revisão cadastral orientando as pessoas. O que acontece? Não saiu o resultado da revisão. Em 2012, essa empresa de novo vai no município e ganha a licitação. De novo ela ganha a licitação, que já não poderia nem participar.
mas ganhou de novo. E de novo ela erra e leva milhões para o município. Então eu dei a entrada na revisão em 2012. Não se resolveu nada. Então, essa semana passada eu fui até o Ministério Público, junto à doutora Maria Aparecida, e fiz uma denúncia ao Ministério Público. Então, vai ser chamado o prefeito, Júlio Matuto, hoje o atual secretário, João de Deus, e Júlio Bela, para dizer de quem é essa empresa, quem licitou essa empresa, por que não se faz as revisões, por que a cartografia está na decadência que está hoje, porque você vê. Se você tem uma cartografia que ela é responsável em fazer toda a revisão, você só tem 2 cartógrafos para fazer 191 mil imóveis para fazer a revisão, não faz. Então o que acontece? Você tem uma cartografia que tem Kombi, no dia que tem Kombi não tem gasolina. Enquanto tem gasolina, o pneu está furado. Enquanto o pneu está furado, o pessoal perdeu a chave. Entendeu? Então, é uma vergonha, é um desrespeito às pessoas, né? Doutora Maria Aparecida, vendo o meu trabalho, ela disse, no que precisar, você tem que denunciar. A gente vai dar suporte na questão daquelas pessoas, dar o resultado da revisão. Como é que eu quero fazer a estrutura do meu imóvel? Eu quero tirar a minha certidão negativa, o município errou, não devo nada. Quando eu chego lá, meu IPTU de 2011, 2012, eu tenho que pagar 5 mil. Sabe o que as pessoas vêm lá despreparadas? Ou espera o resultado da revisão, ou paga o que está devendo. Isso aí é um desrespeito. Então, por isso que eu procurei lá o Ministério Público para fazer essa denúncia. É uma denúncia que é documentada. São muitas pessoas que estão passando por esse problema em Paulista e que podem me procurar. A partir do momento que me procurar, a situação dela está resolvida. Por quê? Porque eu já tenho os meus legais, eu já venho acompanhando isso há muito tempo. A Júnior Matuto, segunda-feira, me recebeu, né, na segunda-feira da semana passada, e infelizmente, eu disse, Júnior, eu tenho que denunciar, não tenho o que se fazer não. Porque em 2011, o Jorge Carreiro me prometeu que contrataria uma empresa, que faria uma licitação para fazer toda a revisão, não fui contratado. Em 2012, ele me prometeu a mesma coisa. E agora, em 2013, o atual secretário João me prometeu a mesma coisa. Então, é só promessa. Então, eu acionei o Ministério Público. Uma denúncia grave, por quê? Porque tem que saber para onde foi o dinheiro, tem que saber quem é o dono dessa empresa, se tem vínculo com algum funcionário do município, se tem vínculo com o prefeito que passou e de muitas outras coisas que estão aparecendo. Então, a denúncia contra a saúde na questão dos 3 meses já foi gasto, só esses 3 meses. A denúncia contra a Datametro e várias outras denúncias que estão sendo em Paulista. É uma vergonha esse município. Infelizmente, as pessoas talvez não saibam. Eu que participo, que estou lá no Ministério Público, estou na Vara da Fazenda, é o pior município do mundo, Paulista, em relação a essa questão do município. Paulista é a única cidade do mundo que você consegue fazer um privê numa área verde e financiar ele pela Caixa. É o único, não tem uma mágica muito grande. Você consegue entrar numa área verde, um construtor, fazer um privê e financiar pela Caixa. E a Caixa ela só financia se tiver tudo legalizado, se for a particular, se tiver a certidão, se tiver a confrontações de vídeo. Não tem como é que a Paulista consegue fazer. Então esse Paulista se consegue tudo. Agora se consegue tudo que venha prejudicar as pessoas. Então a gente tem que fazer leis que venham beneficiar as pessoas. Então a gente está cansado de hipocrisia, de chegar vários candidatos a vereador ou vereador prefeito, dizendo que vai mudar essa cidade. É mentira. Né? Por quê? Porque eu estava vendo esse dia a Câmara, através de um protesto que eu estou organizando no Paulista, nós teremos o maior protesto de rua que o Paulista já teve. São todas as invasões, todas aquelas pessoas que têm sido prejudicadas pelo município, através do IPTU, através do tipo de imposto municipal e de muitas outras coisas. Você vai procurar os vereadores que ganharam agora, infelizmente eles estão presos a Júnior Matuto e eles não podem fazer nada contra a Júnior Matuto porque eles não podem ser oposição. Então, nesse momento, a única pessoa que tem sido oposição contra o governo Júnior sou eu, mas não estou contra a Júnior. Eu quero que ele ache uma forma de dar o resultado das revisões e de dar o direito daquelas pessoas que realmente merecem. Né? Porque é muito fácil o prefeito dizer que vai chegar ali, derrubar aquela casa e vai dar um auxílio moradia de R$151, que é uma vergonha. Como é que eu vou pagar um aluguel de uma casa por R$151? Foram lá e não conseguiram derrubar, porque eu entrei na Vara da Fazenda, entrei com medida de segurança, pedi à juíza, a doutora Ana Carolina, que fosse notificada as pessoas, que fosse notificado o município, e eu queria saber do município, qual é o programa habitacional, qual é o plano de governo, o plano diretor que ele tem para essas pessoas. Foi travado na justiça. Tudo são coisas que as pessoas não têm orientação nenhuma, e aí o fiscal chega lá e manda assinar um documento. Outra coisa que você nunca deve fazer, nunca assine nada que você não sabe o que é. O cara chega, não, sou da prefeitura, assina isso aqui, não assina. Né? Porque a partir do momento que você assina, aí você está descobertado. Né? Infelizmente. Então, eles agem de má fé. Então, muitos dos documentos que eu consegui anular na Vara da Fazenda, eu disse à doutora, essas pessoas elas não têm orientação nenhuma, não conhecem lei nenhuma. Então, o município se aproveita, usa de má fé com essas pessoas para ela assinar um documento que ela nem sabe o que está assinando. Entendeu? Então, são essas coisas que eu queria levantar para vocês e
queria fazer uma reunião maior, trazendo muito mais detalhes. É uma reunião que vocês vão aprender muito, é uma questão de organização muito grande. Quem quiser falar comigo, pode ir à Secretaria de Finanças de segunda a sexta. Todos os dias eu estou lá, do lado de fora. Antes da pessoa entrar para pagar o município aquilo que tem devido, eu oriento a pagar só aquilo que ela tem que pagar, aquilo que está no direito, aquilo que é por lei. Então eu dou toda a orientação, qual a documentação que precisa para a isenção, para a prescrição, o título de posse, o uso capião, para a certidão negativa, a narrativa, para a escritura, para tudo. Esse trabalho eu faço de graça, não cobro nada. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo há mais de 4 anos. Só de 2 anos para cá é porque eu comecei a dar entrada nos processos. Então, infelizmente, o município ele não tem nenhuma lição, ninguém, nenhum secretário, nenhum diretor pode chegar para você e dizer que você tem que pagar, e dizer que você tem que fazer, porque é uma vergonha esse município. O último exemplo, tentaram tirar agora aqueles comércios, aqueles boxes da Praça do Jardim Paulista. E os pessoal do boxe me procuraram dizendo que há 10 anos conseguia a licença de funcionamento, o alvará, e esse ano não conseguia porque a prefeitura estava exigindo muita coisa. Estava exigindo muita coisa e não estava dando condição. Então, eu cheguei para o diretor e perguntei, ele disse, Alessandro, é porque essas pessoas funcionam sem licença de funcionamento. Eu disse, está certo, tem que ter a licença. Agora me diga uma coisa, me apresente a licença desse prédio aqui da prefeitura. Nenhum prédio da prefeitura tem uma licença para funcionar, e nem o alvará, e nem o de bombeiro. Então, se chegar uma intervenção, para tudo, porque eles não têm. Isso são provas materiais. Então, ele dizendo, nossa, mas eu não sabia que esse prédio não tinha. Então, como é que você coloca uma pessoa que é despreparada, que é desqualificada, eu falo no sentido que você funcionário público, você está lá para atender as pessoas, você é um servidor público, já está dizendo que você tem que servir as pessoas. Eles não. Eles acham que pode, que estão acima da lei, são os que entraram agora, que vieram do Recife, que não conhecem Paulista. Eles disseram, ó, quem conhece Paulista são as pessoas que moram em Paulista, as pessoas que sofrem em Paulista e as pessoas que sentem na pele a deficiência desse município. Então chegam as pessoas de fora, querem mudar. Você não vai mudar aquilo que já vem de uma gestão, de SPEC, de Ademir Cunha, de Resende, de Ribeiro, de muitos. Não é, essas coisas não é de agora. Para mudar, primeiro, você tem que ter os deveres, tem, Alessandro, mas tem os direitos. Cadê o direito dessas pessoas? Então, graças a Deus, nunca perdi uma briga contra o município. Nem com o Jorge Carreiro, nem com o Levi Ribeiro, nem com o doutor Nelson Antônio Bandeira, o ex-procurador, nem com o Francisco Padilha, que é o chefe do direito da prefeitura, por causa da deficiência deles. Não é questão minha, não. Porque eu mostro o direito das pessoas e mostro que isso é um problema social. Que isso é um problema que nenhum administrador hoje é preparado para resolver. Por quê? Porque como é que você quer que a pessoa tenha uma licença de construção se o próprio prédio da prefeitura não tem? Como é que você quer que a pessoa pague PTU se a rua dela não é calçada, não é saneada, não tem iluminação, não tem nada? Então me diga o que é que você tem que falar para essa pessoa. Então, primeiro eles têm que se organizar, fazer um plano diretor, uma boa administração para depois cobrar. Entendeu? Então, quantos casos, em vez de ele estar preocupado em tirar uma pessoa que está numa casa, que tem uma família lá, se preocupa com a saúde do município, que desculpe a palavra, é uma merda. Não tem nada. Não tem médico, não tem remédio, não tem, na verdade não tem nada. As pessoas procuram outros municípios para ser atendido, entendeu? Então, eu queria marcar outra reunião de mim, né, com mais pessoas, a gente fazer um trabalho melhor, divulgar o carro de som, e aí a gente dá muita orientação para as pessoas dos direitos que elas têm. Então, eu tenho certeza que jamais vai chegar um oficial da sua justiça na sua casa. Se você tivesse me conhecido antes, o oficial não teria chegado na sua casa. O problema é que as pessoas acham que nunca vai vir, né, que não vai dar em nada, infelizmente dá. Né, o município vai lá, o Tribunal de Contas, pede que o município execute. Mas ainda tem jeito, viu? Ainda tem jeito de a gente entrar com a prescrição, de derrubar essa questão da justiça, porque é isso que eu faço todos os dias. É isso que eu faço. Então, se alguém tem alguma pergunta em relação ao IPTU, a hora de perguntar é essa. Você falou aí sobre o oficial de justiça ir lá e notificar o morador. Há muitos casos de a pessoa ter sido notificada sem ter sido notificada, na realidade. Ou seja, está lá constando e você já entrou na administrativa, toda a presidente, e você não foi notificado. O oficial de justiça nunca chegou na sua porta. Mas lá, consta que você... Essa execução não vai. Por exemplo, quando eu vou dar entrada no processo e eu procuro a Procuradoria-Geral do município, Alessandro, mas aqui o PTU dele de 98, 99, 2000, 2001 está executado. Quem executou? A lei é muito clara. Só quem pode executar o IPTU desse ano é o prefeito Júnior Matheus. Nada que não foi executado esse ano. E dessa execução a juíza não despachar, próximo ano já está prescrito. Está entendendo? Então,
o que acontece? Entrava um prefeito hoje, queria executar um IPTU de 2005, não pode, entendeu? Agora eles botam cola, colou. Aí se a pessoa que não está aí reconhece uma dívida e vai pagar aí 60, 70, 80 parcelas. A pessoa sem ter condição, entendeu? Então isso é uma vergonha. Então, é isso que eu vou falar no protesto, em relação à finança, em relação à Prefeitura do Paulista. É um protesto muito grande que a gente está se organizando. Só, infelizmente, nesse país as coisas estão funcionando através de pressão. Vou trazer a imprensa, vou trazer a Rede Globo, vai ser no horário nobre, na hora do almoço, é ao vivo pela NETV, para que as pessoas realmente saibam o que está acontecendo no Paulista. O que é que o município até hoje faz com essas pessoas do povo do Paulista? É só sofrimento. Você não vê um benefício, você só vê cobrar, mas benefício não. Agora, Sandra, me diga uma coisa. Você falou de IPTU. Como é que a gente aqui, que tem algumas pessoas aqui que vieram aqui para saber sobre o IPTU realmente? Nunca pagaram. Qual O primeiro passo é o Não. seguinte, é pegar esse requerimento de prescrição, que depois o Ademir pode até já dar o pessoal aí, para dar, certo? Aí pegar xerox da identidade, xerox do CPF, comprovante de residência do recibo de compra e venda. Quem não tiver escritura tem recibo de compra e venda, instrumento particular. Vai até a finança e me procura. Eu vou preencher o requerimento para você e dar entrada no processo de prescrição, pedindo a prescrição de todos os anos de 2008 para trás. Então já vai cair o débito todo de vocês. Vocês vão ficar com 5 anos para pagar. Quando sai o resultado da prescrição, esse é o resultado que sai sempre, aí é diferente da revisão, né? Aí a gente vai fazer o acordo dos últimos 5 anos. Se você quiser pagar, a gente paga. Se não quiser pagar também, não. Dê entrada só na prescrição que é de graça, que você fica cobertado pela justiça, do oficial de justiça nunca chega na sua casa para dizer que penhorou o seu imóvel. Outra coisa, tem pessoas que, mesmo dando prescrição, estão na dívida ativa. Como é que faz esse trabalho agora? É outra coisa. A gente tem que fazer um levantamento de cada caso, porque pessoas que estão na dívida ativa, mas são exemplo do que Vai sentar na minha cabeça, estão na né? dívida ativa, mas o imóvel dele não passa de 60 metros quadrados. Não poderia estar, entendeu? Então eu faço um parecer junto à Procuradoria, usando os artigos do Código Tributário, para que essas pessoas sejam beneficiadas. E são beneficiadas. Agora, o problema é que a gente tem que pedir. O problema é isso. Então, cada pessoa tem que dar o processo individual. Eu vou preencher para você o requerimento, dar entrada no processo que é de graça. E aí, eu tenho que saber do problema de cada um, para mim agir conforme a lei do problema de cada um e resolver a situação. Tá? Que vocês não tenham problema nenhum. Entendeu? É fácil, é simples. O problema é que a gente não conhece. Do fato da gente não conhecer, né? Diz até uma passagem na Bíblia que o povo padece por falta de conhecimento. Mas é mesmo. A maior arma do ser humano pode ter o conhecimento. Se você tiver o conhecimento, não há um lugar que você não consiga chegar. Então, o fato da gente não ter é que tais pessoas se aproveitam da situação e agem na fé pela fato da gente não conhecer. Esse dinheiro que a pessoa é isento e você paga, vai para o bolso de alguém. Esse dinheiro que você tem direito à prescrição e você paga, vai para o bolso de alguém. Todas essas cobranças devidas vai para o bolso de alguém. E você não vê o plano definitivo, você não vê resultado. Só para você ter ideia, aconteceu um fato verídico e a pessoa foi tão inocente que comentou até com a gente, que pegou um cheque, o valor de 12 mil reais, foi até o secretário de Planejamento na época, Jorge Carreiro. Não, não é IMS não, foi finanças. Finanças. E ele isentou de IPTU e deu 12 mil reais a ele, não pode. Quem tem que pagar é você, é a gente, tem que pagar no banco. O cara não pode receber o cheque. Na conta do município, o cara pegou, o secretário pegou o cheque de 12 mil reais, botou no bolso e está pago. Então, para você ver que existe na moeda. Então, o que acontece? Eu estou aqui, a minha solicitação a você foi justamente para botar o boi de piranha. Esse cidadão aqui é um cara que é espetacular para todo mundo. Desde o dia que ele me mostrou o negócio, filho eu. Fui até o secretário comigo, Francisco Padilha, estava tendo uma reunião de Mato Grosso, eu falei, já mostrei o problema dele. E eu queria que ele fosse o cobaia da gente aqui. Entendeu? O cobaia da história. Para ver o que a gente podia fazer, realmente, você pudesse fazer, porque é podre, é nojento. A gente, lógico que a gente sabe aqui do direito, a gente fala que é de lógico. Mas é como você disse, eu sou pago, depois eu terror, só que é como eu fui para a rádio, eu disse até a eu fui para a rádio, e esculhambei o prefeito, disse até meu telefone, então eu mandei ligar para mim. Porque ele até convida ele para andar com minha rua. Porque como é que eu vou pagar meu IPTU, porque eu tenho uma rua aqui que não posso subir? Como é que eu vou pagar meu IPTU, porque aqui não corre, aqui você botar a cabeça ali?